Som. Agora foi. Bom dia a todos. Tudo bem? Obrigado aí pela presença, né? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, que eu adoro e amo, né? É minha praia. E primeiramente, antes de iniciar, né, essa palestra, eu queria agradecer, né, a Tatiana e a Ana Paula, né? Porque abriram, né, essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o Reiki aqui para vocês, aqui na Fiocruz. Espero que sejam as portas necessárias para que a gente possa realmente levar mais esse assunto, né, no meio da medicina, tão já falado e comprovado cientificamente. Eu acredito que essa união entre, né, esse campo energético que existe realmente e a medicina, dá uma receita de bolo perfeita, né? Basta que a gente realmente quebre alguns dogmas, né? Alguns pré-conceitos, né? Para que a gente realmente consiga acessar situações que estão ao nosso lado, mas a gente não se permite a ver, né? Então essa palestra que eu montei hoje para vocês, depois do convite delas, eu procurei montar uma palestra voltada um pouco mais para o lado científico. É claro que eu vou falar também a questão do Reiki em si, vou passar um vídeo agora, que sintetiza bastante o que é o Reiki, mas no final também eu vou mostrar alguns artigos científicos que eu captei, o próprio Ministério da Saúde aprovando, né, o Reiki como uma terapia complementar e alternativa. Então, primeiramente, como o reikiano fala, né, gratidão, né, por mais esse dia, gratidão por vocês estarem aqui, por se permitir, né, a ouvir sobre o Reiki, porque conhecimento é isso, né? É que eu falo lá pro pessoal, conhecimento é libertador, né? Eu acredito que fora assim do conhecimento não há libertação, porque quando você busca conhecimento, ele abre portas, né? Ele abre portas. Então, um novo livro, ele abre uma nova dimensão, um artigo novo, ele abre nova dimensão. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente tem um outro olhar para o mundo, né? Quebra várias situações, né, incrustadas dentro de nós, que a gente se permite a se fechar, às vezes, para um mundo, para um universo. Mas quando a gente se permite a olhar, a gente vê que, nossa, não é nada disso tudo que eu estava pensando, não é nada disso do que me falavam. Porque agora eu sinto isso, eu percebo isso, eu entendo isso, compreendo isso. Então, o objetivo nosso hoje é exatamente isso, né? Quebrar alguns paradigmas mesmo, né? Então vamos lá, deixa eu passar esse videozinho para vocês aqui que é fantástico. Acho que o áudio tá meio ruim, né? Eu vou tentar captar o áudio direto aqui. Eu vou desconectar, captar o áudio direto daqui. Faz pôr a mão na testa da criança. O toque humano transmite calor, serenidade e cura. Também transmite carinho e amor. Tentar voltar de novo. Tentar botar o microfone aqui perto para ver se capta. O ato de impor as mãos sobre o corpo humano ou sobre um animal para transmitir bem-estar e aliviar a dor é tão antigo quanto o instinto. Quando sentem dor, a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar as mãos sobre a região dolorida.
criança cai e machuca o joelho, ela quer que a sua mãe a toque ou a beije para que melhore. Quando uma criança está doente ou com febre, o instinto materno a faz pôr a mão na testa da criança. O toque humano transmite calor, serenidade e cura. Também transmite carinho e amor. Quando um animal está sentindo dor, o primeiro instinto do gato ou do cachorro é lamber a área afetada, pela mesma razão que uma pessoa aplica o toque com as mãos. A mãe do animal também lambe o filhote que está sofrendo. Esse ato simples é a base de toda a técnica de cura pelo toque. O corpo vivo de um homem ou de um animal irradia calor e energia. Essa energia é a fonte da vida em si, e tem tantas denominações quanto as civilizações que já existiram. O que é o Reiki? O Reiki é de origem japonesa e resulta da união das palavras Rei e Ki. Rei, traduzido de forma literal, significa espírito não marcado por sua qualidade, ou ainda espiritual. Conforme o sentido pode ser traduzido como sentido oculto ou ainda energia oculta. O Ki é definido como energia, ar, respiração, vento, sopro vital, essência vital, energia ativadora do universo. O Ki é um tipo de energia elétrica que o corpo produz e determina o estado de saúde. Quando o Ki deixa o organismo, a vida cessa. Ki também é a energia essencial da vida na Terra, nos planetas, nas estrelas e no céu. Essas fontes de energia afetam o Ki do organismo vivo. Tudo que tem vida contém Ki e o irradia. Portanto, o Reiki tem o significado de energia da alma ou energia do espírito. No Japão, se entende por Ki, entre outras coisas, espírito, alma, coração, intenção, sentimento, temperamento e atmosfera. Sua técnica permite qualquer um a conectar-se permanentemente em uma fonte de energia curativa. Uma vez conectado, você pode canalizar essa energia sem ter que se dedicar a muitos anos de prática, e isso torna possível qualquer um aprender como transferir sua habilidade para outros através de um ritual simples de conexão. Na sua forma original, o Reiki é uma trilha para o esclarecimento. É difícil entender o Reiki com nossa mente racional. Reiki é para ser vivenciado e não explicado. É como o amor, só pode ser compreendido se o vivenciarmos. Nos seres humanos, a energia circula de forma livre pelos caminhos sutis, chakras, meridianos e nadis. Também percorre nosso campo energético, a nossa aura. Essa energia alimenta órgãos e células, regulando ainda as funções vitais. Se há bloqueios na livre circulação energética, prejudicando o trânsito, advém o desequilíbrio e a consequência no corpo físico. Esses bloqueios ocorrem muitas vezes por excessos cometidos de naturezas diversas, quando o corpo libera energias que produzem barreiras, impedindo o fluxo de energia vital, atuando no corpo físico e criando a doença. Cura, trabalho com energia, terapia e assim por diante são apenas atributos com os quais revestimos o Reiki, de modo a torná-lo mais fácil de entender e de ser apreendido pela mente racional. O homem tem a capacidade natural de limpeza e purificação do corpo. Tem também o poder de cura. Isso permite que possa cuidar das doenças que contrai.
pois essas em si mesmas não são nocivas. Quando, por exemplo, apanhamos um resfriado, temos febre. O calor da febre mata os germes e retira as toxinas do organismo graças ao nosso sistema imunológico. Isso poderia ser chamado de processo natural de purificação do corpo. O Reiki desperta o poder natural de cura que todos nós possuímos, poder esse que encontra-se adormecido e inexplorado. Bom, né? Já transmite uma paz enorme, né? Porque faz a gente refletir realmente na alma situações que a gente nunca olhou. Porque a gente passa a olhar muito para o exterior e deixa de olhar no dia a dia para dentro. O mestre dos mestres, né? Independente da religião, o que for, ele disse: ide e curai-vos, né? E também disse que o que ele fez, nós podemos fazer mais, né? Então, por que a gente não se permite a ir além? Se ele mesmo falou para a gente ir, para a gente orar, para a gente, que ele já fez, a gente pode também fazer mais. A gente se limita, se auto-sabota, deixa de conhecer outras coisas. Eu costumo falar que quando a gente muda o nosso universo interior, a gente muda o universo exterior também. Então a gente, às vezes, procura do lado de fora algo que já está dentro de nós. E o reikiano, vocês viram ali aquela última foto, foi de Mikao Usui. Mikao Usui é o redescobridor do Reiki. Foi ele que buscou essa dádiva, foi ele que correu atrás e pesquisou os antigos sutras de Buda, né, de cura, e recebeu os símbolos sagrados. Determinou toda essa dádiva que tem aí, que é o Reiki. Vocês viram que no videozinho fala-se de duas palavras, né? Rei e o Ki, né? Além de outras coisas. Rei é significado a energia do universo, a energia que está à nossa volta. Energia que permeia tudo, até essas paredes, esse chão. Toda essa energia que já é comprovada pela ciência, que realmente existe uma energia de forma condensada. E é essa que está no ar, que a gente não percebe. Então toda essa energia que está à nossa volta, no Reiki, é chamada de Rei, energia universal. E o Ki, que é onde a gente tem que ter bastante vigilância, né? Por isso que tem aquele termo fantástico, vigiai e orai, né? Ou orai e vigiai, que a gente tem que estar sempre de olho, que o Ki é a energia essencial, humana, é a energia, alguns falam animalizada, ou energia magnética, é uma energia que todo ser humano contém e que também é altamente influenciado. Estamos bem aqui, mas se, por exemplo, entrar uma pessoa esbaforida aqui um pouco atrasada, começar a falar alto, começa internamente despertar algumas situações dentro de nós. Tá vendo? Tá se achando, tá vendo? Chegou agora, tá vendo? Não sei o quê. E isso vai contaminando, né, internamente. E é isso que a gente não se percebe, porque quando vê, já foi. Existe um mito do vampiro, né, antigo, que falava assim: como é que o vampiro entra na tua casa? Vamos ver se vocês sabem. Como é que o vampiro ele entra na tua casa, o mito? Ele espera ser convidado, não é? Ele bate, né, Hora do Espanto, lá, filme de 1986, sei lá. Bate lá na porta e você autoriza que eu entre? Aí, não, pode entrar, bagunçou. É exatamente o que acontece com a gente. Entre aspas, o mal ou o negativo, ele bate na nossa porta e a gente deixa entrar. O ódio, a raiva, o que a pessoa fala, os milindres, né? Os mimimis, né? Estão falados, os mimimis,
vai tomando conta internamente de nós e quando vê o seu ki, né, ele é prejudicado. E quando ele é prejudicado, ele desencadeia uma série de desequilíbrios, porque prejudica a questão dos hormônios, vai fabricar, né, hormônios diferentes, vai mexer com o seu sistema nervoso, e isso, no final, dá na gente o quê? Dor, sintoma ou uma doença. E porque a gente vai somatizando. Então, esse olhar é muito importante, porque a gente tem o poder de elevar um padrão vibratório de um ambiente e a gente tem o poder também de destruir um ambiente. Através da palavra, através até da forma com que a gente vibra. A palavra, ela cria, ela é criadora. Né? Tá lá em 1 de João, né? O pessoal pergunta assim, Ricardo, você tem religião? Não tenho religião não, sou universalista. Eu gosto de todas as religiões, eu participo, se me convidar, por exemplo, para a igreja evangélica, adoro louvor, se me chamar para missa, eu vou, budista eu vou, se me chamar para Umbanda, eu vou lá participar de uma gira, porque eu entendo que cada quadrado eu considero como uma religião. Se eu piso num lugar, eu tenho muito o que aprender ali, mas não me permito ficar limitado, porque a religião ela limita, né? Então, porque ali não pode, ou ali não deve, ali é do outro lado, ali é o Deus meu, ali eu não sei. Então, eu gosto de palmilhar, porque eu acredito que cada uma tem um fundamento muito importante e acrescenta muito para a nossa vida. Uma filosofia aqui, um conceito aqui, uma doutrina ali, ela desperta aquilo que eu falei no início, conhecimento, né? E permite com que a gente realmente olhe o mundo de uma outra maneira, né? O reikiano, ele olha o ser, né, como de uma forma holística. O que vem a ser uma forma holística de ser? Não apenas só pelo meio físico, da forma como a pessoa se apresenta, porque às vezes a pessoa se apresenta, eu estou com uma dor de cabeça, mas enxaqueca, ai meu Deus do céu, o que a gente pensa logo, de cara? Toma uma Neosaldina, toma uma aspirina, toma um remedinho aqui que cura. Mas a gente nunca pensa na causa. Da onde ela provém? Da onde vem esse desencadeamento que surgiu esse sintoma? A gente não para pensar porque a gente quebra logo o vínculo no meio físico. A gente não se olha como um ser integral. Não entende que a gente também é emocional, nós também somos mentais, que a gente raciocina, e nós também somos seres espirituais. Então a gente enxerga o ser humano em 4 maneiras, o reikiano. Ao longo desse tempo, eu sou mais de 10 anos formado como mestre reiki, e ao longo desse tempo eu desenvolvi algumas técnicas, algumas ferramentas, e também com muita aplicação e muito estudo, eu consegui chegar nessa conclusão, dessa visão, como a energia ela trabalha através de nós em 4 campos. Num campo físico, que é o campo nosso, agora, atual, consciente, e atua como? Como é que a gente pode chegar num equilíbrio nesse campo onde a gente está? Boa alimentação, sabendo o que coloca para dentro. Saúde e exercícios. A gente não pode, esse corpo ele não veio para ficar parado. Ele veio para movimento. Por isso que a gente tem as nossas articulações, que a gente comanda muito bem. Outras coisas que estão aqui dentro a gente não comanda não, né? Existem outros campos que comandam tudo que está aqui dentro, mas tem outras situações que é o movimento da vida que movimentamos. Não podemos deixar de movimentar. Então o corpo físico, a gente chega num ponto de equilíbrio olhando para a sua saúde, sabendo o que coloca para dentro do organismo, né? E é isso. E o outro campo muito importante que tanto nos afeta é a parte emocional, né? Então o reikiano olha para o campo físico, para o campo emocional, para o campo mental e para o campo espiritual. É esse nome que eu dou aqui, visão holística do ser. Quando eu olho para o campo das emoções, a emoção ela vem do latim movere, colocar algo para fora, estou externando algo. E isso é facilmente identificado por nós. Quando uma pessoa vem na sua direção, a energia que ela emite para você e de você para ela, você consegue ter uma identificação.
Ih, tá passando mal. Ih, não tá bem. Ih, tá feliz. Ih, tá alegre. E ao mesmo tempo, essa pessoa às vezes se parece alegre, mas você fala, ela não tá alegre, ela não tá bem. Só tá mostrando. Por quê? Isso é energia, esse ki, que um transmite pro outro, que tá dentro de um campo emocional nosso. Esse campo emocional, ele somatiza muito. E o acúmulo de emoção, ele traz pro corpo físico um sintoma, um resultado. Que eu costumo falar lá no nosso centro de cura, que é um alerta, né? A gente entende a doença ou a dor ou um sintoma como um alerta. Tipo assim, ó, você precisa olhar para algum lado. Você está precisando olhar para alguma coisa dentro de você que está desequilibrado. Esse é o grande chamado, mas a gente não olha, como eu falei, a gente vai arrumar paliativos, às vezes químicos, que realmente são necessários, mas que também a gente tem que se permitir a olhar o porquê daquilo. Então, você olhar para suas emoções é muito importante. Você sentir raiva, eu sinto raiva. Não, você tem que se permitir sentir raiva mesmo, você tem que saber quem é você. Eu sinto ódio? Não, sinto ódio, mas você tem que se permitir até para você reconhecer como é que você fica. Tem muitas filosofias que falam, não, você tem que se prender, você tem que se segurar. Não, se permita sentir para ver como o seu corpo reage. O seu corpo, ele te dá grandes aprendizados, ele mostra realmente como você determina a sua vida, como você determina a tua saúde. Então, reconhecer as emoções num campo físico, né, no Reiki, é muito importante. Chegar ao final do dia, identificar quais foram as emoções, quais foram os fatos que às 2 horas da tarde, me desequilibraram. Me tiraram daquele equilíbrio que eu estava. Ah, foi porque aquela pessoa falou isso para mim. Foi porque o meu chefe atuou assim comigo. Foi porque a pessoa ali devia ter colocado a coisa no lugar e não colocou. É só em você parar um pouco, um dia, para você refletir naquilo que te desequilibrou, já é um olhar para esse campo emocional. Isso chama autoconhecimento no Reiki. Auto-se conhecer. E é o que a gente fala bastante no nível 1 do Reiki. Que o nível 1 é próprio para isso. Ele é focado no autoconhecimento, na autocura, na autodescoberta. E um outro campo importante da visão holística, né, da visão integral do ser, é o campo mental, que nos sabota direto e também ele é co-criador de realidade. O campo mental, ele é tão importante porque ele define quem somos, define como vai ser o nosso dia. Se eu levanto da minha cama e já falo, nossa, eu vou ter que ir lá para o hospital, de novo, vou encontrar aquelas mesmas pessoas, a mesma situação. É tudo a mesma coisa. E vai ser aquele dia horrível. O dia vai ser como? Horrível. Tudo nublado, nada dando certo. Vai ser assim, porque você co-criou já uma realidade a acontecer. Você vai para o hospital, mas você criando, não, vai ser um dia maravilhoso para mim, vai ser um dia de muitas realizações. Vai ser um dia que realmente eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero na minha vida. Olha a diferença, olha a mudança de mindset. É assim na nossa vida. Se vocês pararem para perceber, quando vocês escolhem um carro para comprar, por exemplo, vamos chutar um carro aqui, eu quero um Honda Civic, vamos lá, um Honda Civic. Determina na sua mente um Honda Civic, bota lá os apetrechos que está no campo emocional. Quero direção hidráulica, o meu conforto. Isso está na parte emocional. Mas o que acontece no meio físico? Você está dirigindo o teu carro, você começa a ver Honda Civic para tudo que é lado. Tem Honda Civic passando na direita, na esquerda, você estaciona, bota o carro no estacionamento do teu lado estacionado, um Honda Civic. O carro que buzina na hora que abre o sinal, Honda Civic. O que é isso? Atração. O poder da atração. É o universo conspirando, no caso, ao seu favor. Porque você está plasmando isso, então você atrai isso. A gente usa o nosso mental muito pouco, porque a gente fica muito no consciente. A gente fica muito no campo material. Quando a gente passar a perceber e utilizar realmente o nosso mental ao nosso favor, a gente consegue criar grandes realidades. Realidades realmente plausíveis, né? Não é concreta. Eu quero um iate de 20 pés. Não é isso. Não.
Não, mas eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ter conforto, eu quero ter realizações, eu quero ter equilíbrio, eu quero ter paz. Diferente. Porque o universo realmente ele lhe dá aquilo que realmente for necessário, aquilo que realmente for te dar como de uma forma equilibradora. Não vai te dar nada que seja desequilibrador, porque quem vai desequilibrar algo que você conquista é você mesmo. O pai, ele não te entrega nada para desequilibrador. Quem desequilibra é você quando pega algo dele. É o ser humano que realmente desvirtua, né, as situações. Então, o campo mental, dentro da visão holística, ele é muito importante, porque ele cocria realidades e a gente se auto-sabota nesse momento, onde a gente começa a praguejar, a murmurar, a falar coisas que não são boas, né, que são negativas, não vão atrair realmente coisas boas para nós. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Primeiro lá de João, como eu estava falando, né? Tá lá, o verbo é cria, né? A princípio era o verbo. Então o verbo cria, a palavra ela é criadora. O que quando a gente sai daqui, ó, tá criando uma realidade. Pode ser uma realidade destruidora ou construtiva. Depende de como a gente utiliza esse dom, né? Essa força. Então como é que a gente está fazendo por aqui e como é que a gente está fazendo na nossa mente? Porque pensamento cria também. Então, esse é um olhar bastante que a gente faz dentro do Reiki, a gente olha bastante para esse sistema mental. E tem um lado também dentro dessa visão holística do ser que é importante, que é o campo espiritual. O campo espiritual não tem a ver com religião, ele tem a ver com religiosidade. Religiosidade é algo que já está dentro de nós. E religiosidade ela pode ser conduzida de várias formas. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a alguém, fazer boas ações, abraçar uma pessoa, dar uma boa palavra, agir, né, com ternura, agir com bondade, com caridade. Isso é religiosidade. Isso está dentro de um campo espiritual, né? Então, dentro dessa visão holística que eu coloco aqui, que foi falado um pouco no vídeo que eu passei, do Rei e o Ki, tem essa visão realmente do campo físico que eu falei, o campo emocional, o mental e o espiritual. Quando a gente alcança um equilíbrio desses campos, a gente começa a entender como funcionam nossos pensamentos, como eu trabalho eles ao meu favor. A minha religiosidade, eu estou praticando realmente o bem, estou fazendo atos de bondade comigo e com as pessoas. Estou olhando para as minhas emoções diariamente, vendo como elas me tratam e como elas me conduzem, como elas atuam no meu meio físico. E como eu cuido do meu meio físico também, dando saúde, exercício, alimentação. Eu encontro uma cura, que no Reiki se chama cura, mas cura no Reiki significa equilíbrio. Equilíbrio nesses sistemas que eu acabei de falar. Físico, emocional, mental, espiritual. Quando o ser está em equilíbrio nesses campos, ele entende que esses campos o permeiam, ele está à nossa volta, permite um equilíbrio e a cura se dá. Não tem como ter um sintoma se eu não somatizo, se a emoção ela não é desequilibradora. Não tenho como ter algum sintoma se o meu mental não está me sabotando. Eu não tenho como ter um sintoma se eu não estou ligado a algo bom. Então, o que transmite para o corpo físico? Equilíbrio. Equilíbrio. Não tenho como somatizar nada para cá, porque o reikiano ele entende que o corpo físico é a última etapa desses outros campos. É algo que vem do sutil, energeticamente jogado, né, impulsionado, e o corpo físico ele reage àquilo, ele solta toda aquela carga através de uma dor, ou do sintoma ou de uma doença. Então, quando a gente começa a cuidar com Reiki, a tratar com Reiki, com a imposição das mãos, a pessoa, né, o paciente, ele começa a olhar para isso também. Começa a vir insights, ele começa a se sentir mais tranquilo, controlar mais a ansiedade, e ele vai entrando nesse equilíbrio. Mesmo ele não conhecendo o Reiki profundamente, ele vai encontrando um equilíbrio dentro de si. E o físico ele vai reagindo na forma de trazer equilíbrio. E quando você encontra um ponto de equilíbrio na sua vida, é tudo, né? Hoje, por exemplo, quando a gente às vezes vai se alimentar,
A gente tem que saber como vai se alimentar, porque se a gente comer demais, a gente passa mal. Então, porque a gente conhece uma limitação nossa, conhecemos um ponto de equilíbrio. E se a gente já conhece o ponto de equilíbrio e sabe que aquilo não vai causar mal na gente, isso é cura. Você está se precavendo. Você está internamente se curando. Porque antigamente, não, eu comia desvairado num rodízio de carne. Agora, calma. Eu sei que eu passo mal se eu exagerar desse ponto. Identificar esses pontos na vida são muito importantes. Identificar o ponto, até que ponto eu penso negativo, até que ponto eu me auto-saboto, até que ponto eu me permito a ficar nessa emoção. Nossa, se a pessoa falou isso pra mim, me deixou desse jeito, até quando? Viu? O mito do vampiro, até quando eu vou deixar esse vampiro me corroer? Vou ficar o dia inteiro, né? Ruminando, jogando toda a minha energia para isso, onde eu poderia estar pegando minha energia e estar jogando para algo bom para mim? Às vezes a pessoa já está fazendo outras coisas e você está ruminando a situação. Então, se livrar disso tem que ser rápido, não pode ser. Sentiu. Se livra, deixa acontecer. Vamos tentar entender o todo. A gente não sabe como foi a vida daquela pessoa, não sabe o que ela está passando, não sabe como ela acordou hoje, não sabe o que está acontecendo em termos de saúde internamente. Não sabe se tem algum parente hospitalizado ou um filho passando mal. São tantas nuances que a gente às vezes não para pensar. A gente só passa para pensar o que? No nosso ego, né? O ego, quando é ferido, ele não quer nem saber. Ele sai arrebentando porta, ele sai arrebentando tudo. Não quer nem saber. Então, a gente tem que olhar para isso. Porque o nosso ego, que é, no caso, o nosso ki, ele é altamente influenciado. Altamente envolvido, né? Até aí tá tudo bem? Então a gente divide assim, em corpo físico, né? O corpo emocional, mental e espiritual. Então, se eu penso algo na nossa vida, por exemplo, eu dei o exemplo daquele carro, né? Se eu penso ali quero um Honda Civic, eu planejo para mim ter essa vida, porque eu quero ter conforto, eu sinto aquela emoção de estar dirigindo o carro, de estar sentindo o carro. E o corpo físico, o que vem para essa realidade nossa? A ação. A ação de tudo que a gente pensa está nesse campo aqui nosso, mais consciente. A gente colocar aquilo para acontecer, fazer aquilo acontecer. Então é uma cadeia que vem nesses quatro corpos aqui, ou os 4 campos que o Reiki entende. Então quando a gente fala de visão holística, o olhar holístico, a visão integral do ser, a gente olha dessas 4 maneiras. Então, às vezes vem lá uma pessoa para... Ricardo, queria que você aplicasse um Reiki em mim. Eu tô com isso. Ela começa a relatar coisas que está estritamente ligada a áreas emocionais, a campos mentais, que aí a gente começa a dar frases de afirmações, começa a cuidar, fazer ela olhar para a emoção. Ali depois de 2, 3 a 4 sessões, ela já está outra pessoa. Ela já está identificando situações que são dentro dela, é dentro dela que permite situações. A gente tem uma grande mania de esconder as coisas por debaixo do tapete, né? A gente não quer se haver com situações que são nossas. Mas às vezes a vida, ela proporciona a gente mexer debaixo desse tapete. Pessoas que aparecem na nossa vida, situações... Essa brincadeira que eu fiz, ou às vezes mesmo o chefe ou alguém do trabalho que vem te tira daquele ponto de equilíbrio, mas é para mexer, é para tirar. Se você ainda sente raiva, ainda ódio e desequilíbrio, é porque isso ainda está dentro de você. Essa pessoa, ela só despertou isso, ela fez você ver que isso ainda precisa ser olhado, porque isso pode causar problema depois. O mesmo acontecimento que você não dá vazão e não traz um equilíbrio no momento, ele vai acontecer amanhã de novo. Talvez com uma outra pessoa ou de alguma outra forma, mas as coisas parecidas. Vocês já perceberam que quando a gente não lida com uma situação de uma forma consciente, a coisa se repete? Aí você fala de novo a mesma coisa. De novo, da mesma forma. Quando a gente fala isso, esses campos mesmo que são inteligentes, falando pra gente, você precisa olhar para isso, porque vai acontecer de novo. Enquanto você não olhar para isso, isso vai ficar como no Oriente fala, uma roda de samsara. Aquilo vai se repetindo até
você quebrar o padrão. Então a gente precisa ter esse olhar, sim, para dentro, né? Para dentro de nós. O que são as doenças, né? Psicossomáticas, né? Isso aí eu comecei, quando me chamaram para dar palestra aqui, né? Eu comecei a pegar alguns relatos também, né? Científicos e artigos, né? Então, sabe quando dizem que isso é coisa da sua cabeça? Talvez seja mesmo. Nossa estabilidade emocional pode afetar o corpo, causando as doenças psicossomáticas. São doenças causadas ou agravadas pela instabilidade emocional, diferente da somatização, que é diagnosticada por médicos quando os sintomas de uma doença se manifestam, mas não são observados efeitos físicos no corpo. As psicossomáticas têm efeitos verificáveis no organismo. Um estudo da OMS, realizado em 15 cidades, descobriu que 20% dos pacientes apresentavam pelo menos 6 sintomas cujas origens não eram clinicamente explicadas, reconhecido em diferentes graus pela medicina, psicologia e metapsicologia, que é o ramo de estudo sem embasamento científico. Esse tipo de condição costuma ser tratado com terapia. Aí a gente começou a ver que o próprio SUS, o próprio Ministério da Saúde, já, né, autorizou as terapias alternativas, complementares, né, para ser tratado em paralelo, não como meio, né, de cura, porque não pode, né? Tem que ser um meio complementar, acontecer em paralelo. E isso eu acredito muito. Essa parte energética em paralelo com a medicina é um bom casamento, desde que feito realmente tudo dentro de uma boa ética, um bom senso, né? Então, com certeza vocês já tiveram vários contatos com pessoas que chegavam com sintoma e ninguém identificava nada. Aí vocês veem, é puramente emocional. Às vezes vocês chutam até um diagnóstico, isso aí deve ser puramente emocional. E muitas vezes a gente não está errado, porque realmente vem desse campo emocional que eu falei que a gente tem que ter esse olhar. A pessoa joga tanta coisa no campo emocional e não consegue lidar, o corpo físico ele vai dar um sinal, ó, eu não estou aguentando, tá muita carga. É muito peso sobre mim, muita carga sobre mim, meus joelhos doem. Muita coisa de peso energético, emocional, reflete-se no joelho. Muita enxaqueca que às vezes a pessoa tem, tá em ela criar tanta coisa na vida dela, ou querer resolver tanta coisa ao mesmo tempo e não dar foco para uma direção. Quando você chega e fala para a pessoa, não, olha só, começa, quantas coisas você tem? Ah, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho 10 coisas para fazer, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Mas aí a gente fala assim, não, peraí, já que você tem 10 coisas, vamos fazer o seguinte, pega essa coisa aqui e vai até o final. Pega essa aqui e vai até o final. Pode demorar 1 mês, mas pega devagarinho. Vai parando a dor de cabeça, vai parando a situação, porque num campo mais extrafísico, cada vez que você pensa, você cria imagem. Você cria uma forma, você cria uma energia. E aquilo vai ficando. Ela fica como assim, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho a conta para pagar, eu tenho não sei o que para fazer, eu tenho que não sei o que para... Fica assim na sua cabeça, não fica? Martelando, um monte de coisa ao mesmo tempo, aí o que a cabeça não aguenta, vai começar dor. Isso é uma dessas, da metapsicologia que explica que vem dessas situações, né? Então aqui eu numerei algumas para vocês verem, né? A origem das doenças segundo a metapsicologia, né? Então, adeptos desse ramo creem que 90% das doenças são psicossomáticas. Então, um resfriado, uma sinusite possível causado por uma confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e falta de confiança do novo. Eu não estou falando assim do que o diagnóstico do médico, que vai falar às vezes que é a questão de imunidade, um monte de coisa, mas ele pode-se abordar também situações mais internas, quando conversar com a pessoa e entender, peraí, está havendo alguma coisa que está acontecendo internamente? Ou o próprio psicólogo, às vezes, do hospital, abordar baseado nisso, se ele for entrar nisso, porque isso aí é dados da OMS, ele pode mergulhar mais profundo no paciente e talvez trazer a cura
que é o equilíbrio, muito mais rápido. Então, ó, possivelmente causado por uma confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças. Se for pegar uma pessoa assim e começar a questionar esses pontos aqui, você vai pegar várias situações dessas. Está passando por uma mudança, é um momento de transição na vida. Isso causa um impacto, causa um desequilíbrio que afeta realmente o sistema imunológico. Que no Reiki a gente vê que afeta diretamente no chakra cardíaco, porque a terapia Reiki ela trabalha através dos chakras, né? Alguém aqui já ouviu falar de chakras, centros de força? Então, atua diretamente aqui nessa parte das emoções, do sentimento. A enxaqueca, né, possivelmente causada por perfeccionismo, preocupação excessiva, pensamentos intrusivos, estresse e ansiedade. Os pensamentos intrusivos, estresse. A gastrite, possivelmente causada por imaginação fértil para gerar receios, falta de habilidade para lidar com aborrecimentos enquanto consciente. Eu lembro que um tempo atrás eu já tive gastrite já uns 20 e poucos anos atrás, aí eu fui procurar, a gente procura um gastro, porque começa a dar uma dorzinha aqui. Aí ele falou assim, você está passando por muito estresse, né? Ele foi direto na parte emocional, né? Eu fiquei pensando que esse aí já olha de um campo mais energético, né? É realmente muita coisa na minha cabeça, realmente, com certeza, começou a dar aquelas dorzinhas que tinham sido, para mim, aniquiladas, né? Mas as situações, elas vão ficando, né? A úlcera, né? Possivelmente causada por orgulho excessivo, né? Que impede a pessoa de lidar com frustrações e compartilhar problemas. Depois, isso aqui tudo, vocês podem entrar em contato, né, com a Ana Paula, a Tatiana. Eu posso mandar também esse material para vocês, tá? Se vocês quiserem. Diabetes, possivelmente causada por excesso de pessimismo, depressão, amargura, baixa autoestima ou alto grau de carência. Cervicalgia, né, possivelmente causada por dificuldade em separar realidade e expectativas, autocrítica excessiva e exigências exageradas para os demais. Nós elencamos aqui algumas, né? Todo mundo aqui já teve enxaqueca, né? Com certeza. Vocês conseguem observar algo aqui mais ou menos parecido? Resfriado ou uma sinusite, consegue observar? Tenta na hora que... Eu não estou jogando praga para vocês não, tá? Se por um acaso um sintoma desse aparecer, e vocês estiverem com essa palestrinha aqui, tenta ver se algo desse aqui não está relacionado com alguma situação. Porque o X da questão é esse, quando um sintoma aparecer, tenta verificar o que aconteceu antes, qual foi o motivo de estresse que ocorreu um dia antes, horas antes. Porque isso é uma forma de autoconhecimento. Porque, como eu falei, vai acontecer de novo. Mas não é muito melhor você estar preparada? Porque aquele fato vai ocorrer, aquela palavra que aquela pessoa injeta em você vai ocorrer de novo. Que vai te causar uma dor, um sintoma. Não tem como me bloquear com isso? Não tem como me preparar? Tem. É você se conhecer. Se permitir conhecer. Aqui eu já falei. Vou dar uma passada rápida em chakras, né? Para vocês entenderem um pouco como a gente faz o trabalho com o Reiki e como a gente correlaciona a doença ou a dor com a parte energética em si, tá? Os centros de forças, que a gente chama de chakras, ele vem da palavra sânscrita, que é chakras. Isso significa realmente centros de forças ou rodas, né, que tem espalhado no nosso campo energético, que quando realmente bem limpos e equilibrados, a gente tem uma boa saúde. Mas quando a gente está desequilibrados, infelizmente, a gente adquire algumas doenças. Então, com o tratamento, né, holístico, com o Reiki, você acaba limpando algumas áreas e proporcionando que a energia ela adentre ao teu campo e faça realmente alguma recuperação em pouco tempo, quando a pessoa for aplicando. Então, existem relatos nossos lá de aplicações, assim, pessoas que aparecem com alguns sintomas
em 3, 4 sessões, já estão livres daqueles sintomas. Aparecem alguns outros, e a gente continua tratando, mas aquele foi embora, porque ela começa a se recuperar daquela situação. Aí agora vocês vão entender o porquê disso, né? Nós temos aqui, aqui na nossa parte mais superior, na nossa cabeça, um chakra que é chamado coronário, que é ligado a uma fonte, né? Ligado a uma energia principal. Nós temos o chakra frontal, que está ligado mais ao nosso campo intuitivo, a capacidade nossa do intelecto, de absorver informações e de intuições. Nós temos um laríngeo, que é ligado aqui na garganta. Tá? Todos esses estão ligados a um órgão, a vários órgãos ou partes do corpo. Tá? O laríngeo ele tá relacionado à expressão, a forma com que você expressa para a vida. Entendeu? Como você se comunica. O chakra cardíaco é o chakra do meio, né? Ele faz a ponte entre uma parte superior, mais elevada nossa, e uma parte mais inferior, do ego. Ele é onde detém as nossas emoções, nossos sentimentos, também as angústias, a falta de amor. O esplênico é o chakra que alguns chamam localizado no plexo solar, né? Que fica no corpo físico. No corpo físico a gente tem vários plexos. Carótido, braquial, né? Solar. Temos vários outros tipos de vários plexos. Em cima de cada plexo desse, no físico, tem um chakra desse, que abastece toda uma rede de nervos e órgãos. O umbilical. Esse esplênico, então, ele tá ligado à nossa vitalidade, à personalidade humana. Toda a força vital nossa, ela parte desse ponto. O umbilical, ele está ligado à parte das escolhas, a nossa dualidade, tá? E o básico, ele está ligado à terra, aquele que nos dá aterramento. A gente precisa estar aterrado mesmo para conseguir algo. A gente precisa de raiz, senão a gente fica no mundo da lua. Então, muitas pessoas, às vezes, que estão no mundo da lua, estão voando, elas precisam de aterramento. Elas precisam se aterrar, precisa colocar o pé no chão, que se fala, né? Coloca o pé no chão, tá voando demais. Então, esse chakra básico trata bastante essa questão. Então, aqui eu só vou elencar algumas coisas para vocês entenderem um pouco o que quer dizer, né, cada chakra. Então, o chakra básico, que é localizado na região do períneo, apontado para baixo, ele está localizado, ele está ligado à sobrevivência, existência terrena, ligação com o mundo da matéria. Quando esse chakra está em disfunção, quando a gente vê que a pessoa está reclamando de raiva, impaciência, apego, ele está em disfunção. Então a gente já sabe que realmente nós temos que impor as mãos e tratar aquela região. Então, a pessoa vem com sintomas de raiva, impaciência, apego, materialismo, culpa, vergonha, vícios, violência, dor, anemia, bastante coisa, né? A glândula ligada às suprarrenais e os órgãos a que ele faz parte, a que esse chakra abastece de energia, são os rins. Então, uma deficiência renal, por exemplo, está ligada a esse órgão, tá? Coluna vertebral, ossos, dentes, intestino grosso, ânus, reto e próstata. Então, um desequilíbrio em qualquer órgão ou parte do corpo desse, um desequilíbrio emocional que vem de uma situação dessa ou um sintoma físico, ele pode estar ligado realmente a esse chakra. Então, aplicando realmente energia Reiki ali naquele ponto, fazendo um tratamento com energia Reiki, você consegue trazer o equilíbrio. Rapidamente a pessoa sai de um quadro de raiva, ela sai de um quadro de impaciência, porque ela começa a aterrar, mesmo ela não tendo consciência do que está acontecendo com ela. Então, o Reiki, como foi falado ali naquela palestrinha, no videozinho, é uma energia oculta que está à nossa disposição. Ela só tem que ser despertada. O umbilical, vou dar mais um exemplo desse aqui, que é o esplênico, que está localizado aqui na parte do plexo solar, né? Ele é responsável pela vitalidade, pela personalidade, pela ação, pela vontade. Perda de vontade está ligada a esse chakra, então energeticamente eu tenho que impor as mãos aqui. Baixa autoestima, tem que colocar a mão aqui. É o chakra de proteção contra vibrações negativas, da razão. Então, as disfunções, ansiedade, preocupação, indecisão, preconceito, desconfiança, negligência, mentira, sentimento de inferioridade, falta de lógica, razão, insegurança, insônia.
Esse chakra é responsável energeticamente por jogar energia para o baço, para o estômago, para o fígado, vesícula, intestino delgado, parte inferior das costas. Olha quanta coisa. Então, cada chakra desse, a gente estuda, né, quando a gente se aprimora no estudo do Reiki, porque são 4 níveis. O Reiki é o Reiki nível 1, 2 e o 3A e o 3B. A gente destrincha, né, no próprio paciente que vai lá receber o Reiki, todas essas situações, porque ele faz uma anamnese, ele fala o que ele tem, em cima desse sintoma a gente define aonde vai trabalhar com mais foco com o Reiki e a gente acompanha essa pessoa, né? Então a gente começa a ver, tá tendo resultados. Então esse trabalho foi que eu relacionei aqui ao longo de... São vários outros mestres, são vários outros estudiosos e também foi um trabalho aí de quase 10 anos aplicando para ir correlacionando o órgão com o sistema energético. Então, temos realmente muito campo ainda pela frente para aprimorar, para acontecer. Não sei se vocês sabem, mas na Europa, por exemplo, em Portugal, já tem equipes de Reiki dentro de hospitais aplicando Reiki em paralelo com a medicina. Né? Lá, por exemplo, lá perto de onde a gente está, que ali eu moro ali no Rio Centro, ali tem um hospital ali perto que já aceita equipes de Jorei. Não sei se vocês já ouviram falar de Jorei. Equipes de Jorei já estão indo lá e a gente já está fazendo contato para equipes nossas de reikianos. Já formei quase 200 alunos. Né? Então, para equipes indo estar lá para poder aplicar, porque são equipes de voluntários. Né? Então, eu espero também, né, que essa abertura de portas, né, por vocês, né, seja uma porta também para que a gente possa trazer o Reiki através desses voluntários e fazer essas comprovações, como já está acontecendo. Né, pela Organização Mundial de Saúde já é aprovado, né, o Ministério Nosso da Saúde já aprovou, né, eu vou comprovar aqui para vocês. Por que não a gente não começar, né, a fazer esse movimento? Não tem coisa mais maravilhosa do que, além do paliativo, além da resolução física, você transformar a parte emocional e mental da pessoa. É uma gratidão para o resto da vida. Quando a pessoa volta, a vida dele virou uma chave. Aqui eu explico os outros. E aqui tá algumas matérias que eu separei, né? Depois eu posso também mandar para vocês. Aqui é um jornal do Espírito Santo que fala: métodos alternativos auxiliam nas curas e controle emocional. Liberação de energias, massagens, orações e alimentação saudável pode favorecer os resultados. Então eu tenho uma reportagem aqui em relação à coluna. Aqui fala: 80% dos problemas físicos são decorrentes dos sentimentos. E quando a pessoa vem doente, se você parar para perceber, ela vai vir reclamando muito da questão sentimental, da questão emocional. Além dela reclamar da dor, né? É óbvio. Mas em contrapartida, se você der uma brecha, ela vai falar da vida dela, ela vai falar do que ela está passando. É tudo emoção, tudo está ligado a um campo emocional e sentimental. Na revista Galileu saiu acupuntura e Reiki. Agora tem explicação científica. Pesquisadores avaliam efeitos e mecanismos das terapias alternativas em animais de laboratório. E aqui fala aqui embaixo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, criou uma denominação especial para esses métodos. São as terapias integrativas. Aqui, na UFRJ, as sessões de Reiki no Hospital do Fundão são um êxito e a lista de espera chega a ser de 3 meses. As sessões gratuitas de Reiki no hospital. Depois, se quiserem reportagem, eu mando para vocês lerem também com mais detalhes aqui o que diz. A Reiki é uma terapia complementar, atua no âmbito do campo bioenergético, aí vai dar toda uma explicação aqui. Aqui, isso aqui é uma reportagem de uma revista espanhola. Reiki, um aliado na cura contra o câncer.
Então, temos um bom terreno para ser explorado, né? Um bom terreno para ser explorado, e unir essas duas pontas, eu acho que só vai colaborar para os doentes, né, para os pacientes, para a cura, né, que a gente tanto quer. A gente não vem realmente para um hospital só realmente para trabalhar. Tem dentro de nós a função do curador. Todo mundo que trabalha num hospital é um curador. Você acha que não? Viu lá no videozinho? Desde pequeno a gente já traz dentro de nós a função do curador. Quando a gente se machuca e coloca a mão no local e fala: mãe, ai, tá doendo minha barriga, ai, tá doendo minha cabeça. Onde vai tuas mãos? Olha, seu filho ou sua filha se machuca, aonde vai? Deixa eu dar um beijinho que melhora. Já temos dentro de nós esse poder de cura, só que a gente não é consciente, a gente não toma consciência disso. A gente acha que não é capaz disso, mas vocês já fazem isso aqui. Isso é a função, esse trabalho já está interno de vocês, de curador. Então, se vocês aliarem essa força que vocês já têm de curador e também essa parte, começar a olhar para essa parte energética que é importante, no caso do Reiki, ou de qualquer outra terapia, né, como falou aqui, integrativa, está trabalhando com energia, está trabalhando com a bioenergia. Vai colaborar em muito, não só para a evolução de vocês, mas também para a evolução do paciente. Aqui, ó, isso aqui é um site, né, que alguns devem conhecer, do governo americano, que é a PubMed, que é onde se publica todas as teses, né, as pesquisas que doutores, que médicos fazem, e eles colocam. Então, essa aqui foi feito na Oncologia Médica de Turim, na Itália, San Giovanni Battista Hospital, e fala aqui dos efeitos do Reiki. Vai estar a tradução aqui, mas foi publicado dia 29 de junho de 2012. Está nesse site aqui, depois eu posso mandar para vocês aqui. E aqui o que fala? Os efeitos da terapia Reiki na dor e ansiedade em pacientes atendidos em uma unidade de serviços diários de oncologia e infusão. Olha que interessante, o Reiki é um sistema de técnicas naturais de cura administrada pela imposição das mãos e pela transferência de energia do praticante de Reiki para o destinatário. Investigamos o papel do Reiki no gerenciamento da ansiedade, dor e bem-estar global em pacientes com câncer, com base nos resultados de um projeto piloto realizado em 2003 e 2005, por uma associação de voluntários em nosso hospital. Um estudo mais amplo de 3 anos foi realizado no mesmo centro. Os praticantes voluntários de Reiki receberam 2 anos de terapia e treinamento prático. A população do estudo foi 118 pacientes, 67 mulheres e 51 homens, idade média de 55 anos, com câncer em qualquer estágio e recebendo qualquer tipo de quimioterapia. Antes de cada sessão, os enfermeiros coletavam dados pessoais e histórico clínico do paciente. A dor e a ansiedade foram avaliadas de acordo com uma escala de classificação numérica pelos praticantes de Reiki. Cada sessão durou cerca de 30 minutos. Os scores de dor e ansiedade foram registrados usando uma escala visual analógica, EVA. Isso aí eu não conheço muito bem, isso aí é com vocês aí da área, tá? Juntamente com uma descrição dos sentimentos físicos que os pacientes perceberam durante a sessão. Todos os 118 pacientes receberam pelo menos um tratamento de Reiki, número total 238. Olha só que interessante, no subgrupo de 22 pacientes, submetido ao ciclo completo de 4 tratamentos, o score médio de ansiedade da EVA diminui de 6,77 para 2,28. E o score médio da dor da EVA de 4,4 para 2,32. E olha o que conclui. No geral, as sessões foram úteis para melhorar o bem-estar, relaxamento, alívio da dor, qualidade do sono e redução da ansiedade. Oferecer terapia de Reiki em hospitais pode responder às necessidades físicas e emocionais dos pacientes. É a tradução dessa publicação. Então, comprovação científica está tendo demais. E outros países já estão na frente, estão indo na frente. Aqui, ó.
World Health Organization, né, que é o OMS, né, publicou em 2007, em Gêneva. Na página 33 desse documento está lá, ó, esse item 17. Tem essa parte aqui em inglês, traduzido aqui embaixo, que eu traduzi. Devemos recomendar as modalidades não medicamentosas, por exemplo, abordagem psicológica de reabilitação, fisioterapia, procedimentos holísticos como fisioterapia, acupuntura, tratamento baseado na fé, reiki, sujisho, isso aqui eu não conheço muito não. Musicoterapia, artes e dramatização. Tá. A inclusão de aprendizagem das demais dimensões biológicas, psicológicas, social e espiritual no currículo. A experiência mostra que se trabalharmos nessas dimensões com o paciente, podemos ver uma grande diferença na dosagem de opioides. A garantia pela enfermeira e pelo médico é fundamental. Então, foi comprovado que a utilização, por exemplo, da terapia Reiki, baixa-se como se fosse realmente um efeito similar da morfina. Então tá lá, esse é um documento oficial, Organização Mundial da Saúde. Aqui a resolução do COFEN. Aqui, estabelecer e reconhecer as terapias alternativas como especialidade ou qualificação do profissional de enfermagem. Tá aqui, ó, dentre outras, ó, terapias alternativas, dentre outras, em sua maioria de culturas orientais. É o Reiki, no caso. Outra coisa interessante aqui, ó. Gabinete do Ministro, Ministério Nosso da Saúde. Portaria número 849, de 27 de março de 2017. Aqui. Não estamos perdendo um pouco de tempo? A gente não poderia estar um pouquinho mais à frente? Então, eu acho que na vida assim, nada acontece por acaso, né? Todos estão aqui realmente para ser multiplicadores, para multiplicar essa ideia de levar realmente esse conceito que já está aprovado, entendeu? Já está avalizado para realmente colocar em prática uma situação como uma terapia realmente complementar, alternativa, integrativa. E vamos aproveitar isso. Vocês não estão aqui por um acaso. O Reiki, ele fortalece o sistema imunológico, ele promove um relaxamento profundo, alivia o estresse e a ansiedade, promove a cura da dor, que a cura no Reiki é chamada de equilíbrio, lembra? Equilíbrio, tá? Alivia a tensão muscular, traz a paz no corpo e na mente, aumenta a taxa de recuperação da lesão e energiza e equilibra todo o corpo, fortalece o sistema imunológico. Dentre muitas outras, né, que a gente vê também ao longo do curso. Então, dentro do próprio Rio, existem institutos que mesmo você sendo reikianos, fazendo o curso, você pode ir lá aplicar. E o Reiki é assim, quanto mais você aplicar, mais você tem percepções, mais você sente, mais você aprende. É assim para tudo na vida. Se a gente não praticar, aquilo fica esquecido, vai ficando esquecido. Então, o Reiki, ele é prática. Quanto mais você aplicar, quanto mais você praticar, quanto mais você procurar, mais você tem percepções, mais você muda. Porque cada paciente que vem receber o Reiki é um universo em si. É um grande aprendizado. Você aprende muito com a pessoa. Porque você adentra aqueles campos que a gente falou, né? Que é o físico, emocional, o mental, o espiritual do paciente. E você começa a desnudar várias situações. E se você está ali, assim como vocês estão aqui, nós somos canais de cura, para levar um equilíbrio com a pessoa, um alento, uma palavra, um abraço. Então, por que a gente não unir tudo isso? Né? Lá no nosso centro a gente tem um lema que é chamado assim, somos todos um. Porque realmente somos todos um. Somos todos partes de um mesmo contexto. Quem divide somos nós, é o próprio homem que divide. Então, por que a gente não se unir para fazer algo bom para o mundo? Né? Por que a gente não se unir para fazer algo bom para as pessoas? A gente tem essa capacidade sim, mas a gente deixa o vampiro entrar? Né? Obrigado, viu? Gratidão. Essa gratidão está pequenininha ali, mas ela é grande, né? Eu vou fazer um exercício aqui, que eu gosto de fazer,
nos meus cursos. Vou até desligar o microfone aqui. Esse exercício é um exercício que a gente vai fazer com as nossas mãos mesmo, para a gente sentir essa energia que vocês têm. E quando a gente fala de reiki, realmente essa energia ela desperta, né? E não fica assim na cabeça, não vai, isso aí não é Harry Potter. Não é Harry Potter, não. Nós temos um magnetismo, sim. Às vezes, já encostaram em alguém deu um choquinho? Ou alguém encostou em você deu um choquinho? Nós temos um magnetismo, né? É claro que você não vai detonar a pessoa, né? Tá! Apesar que tem muito tá assim, eu quero. Dorme! Some! Some daqui! Mas vamos lá, para fazer isso a gente também tem que encontrar um estado de relaxamento. Então vamos respirar profundamente e soltar o ar bem devagar. Vamos fazer isso 3 vezes. Pronto? Vamos pegar nossas mãos assim, a gente junta as mãos, não faz força não, e nem flexiona muito forte não. A gente vai fazer assim, vou contar até 10, vamos lá. Agora faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Agora para e afasta a mão. Nessa distância mais ou menos aqui. E você vai sentindo no meio assim, tipo assim, uma força meio elástica. Pode ir até fazendo assim, ó. Você vai sentindo como se fosse um magnetismo de um ímã, sabe? Quando você está tentando mais ou menos chegar perto, repele um pouquinho. Alguns vão sentir, outros não. Mas é normal. Mas joga a tua atenção para o meio das suas mãos. Faz assim, ó, esse movimento aqui, ó. Assim, ó, como se estivesse mexendo numa bola. Pega esse dedo aqui, ó, fica afastado e faz tipo uma bolinha na outra mão, assim, ó, na outra palma da mão. Você vai sentir como se estivesse passando uma borrachinha bem leve na outra mão, faz até uma coceguinha. Tá bom. Chega. Tá bom? Sentiram? Alguns vão sentir, outros não vão sentir. Uns vão sentir com mais intensidade, outros vão sentir com pouca intensidade. Mas é o quê? É o magnetismo que está na nossa mão. Quando a gente faz assim, a gente ativa uns centros de forças que tem na nossa mão. E quando a gente faz assim, a gente inverte as polaridades. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E a gente ativa esse magnetismo. Então, quando a gente trabalha com reiki, a gente não faz isso, tá? A gente não faz essas coisas, não. Existe uma outra preparação para a gente poder trabalhar, para isso ser ativado. Então, isso é a todo momento, né? Isso fica para a vida inteira, né? Alguns já têm, alguns já fazem trabalhos assim mesmo, não conhecendo ainda, né? Como alguns já até encontraram ali comigo, já falaram, não, eu aplico assim, eu sinto isso, sinto aquilo. Normal. Alguns já sentiram a mão quente, a mão aquecida? Às vezes a mão pegando no fogo, ou a mão gelada. Isso são sintomas do curador. Pessoas que têm essa facilidade no campo da energia, energético. Se aprimorar, realmente vai ser um bom transmissor dessa energia, equilibradora para as pessoas. Eu trouxe a maca aqui para a gente fazer uma demonstração. Que eu vou passar aqui no vídeo, um programinha que eu tenho aqui, que ele calcula o grau de ansiedade da pessoa e ele mostra o grau de estresse que a pessoa está e eu vou aplicar o reiki durante um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, aí nesse período eu peço que fique em silêncio, que jogue o pensamento também para a pessoa e a gente vai ver aqui na tela a coisa mudando.
Quem tá muito estressado aí? Quem? Então, vamos montar aqui. Deixa eu só fazer um pergunta Sim. pra você. O jorei, aquela das mãos, né, que eles aplicam, né, é mais ou menos um reiki, não é? Ele trabalha também com a imposição de mãos, só que eles atuam direto num chakra cardíaco aqui, ó. É direto nessa posição aqui, né? O reiki ele já vai trabalhar em todos os pontos. Todos os pontos. Qual é o seu nome? Lourdes. Lourdes. Tá bem acomodada, Lourdes? Deixa eu ver se eu tenho um... Só a gente tirar uma fotinha. Sim. Você aceita Depois que... eu vou cobrar, hein? Autorização, hein? Você aceita receber reiki? Sim, sim. Quando ela fala, quando eu peço essa permissão, lembra aqueles campos que eu falei, o físico, emocional, mental, espiritual? Ela permite que a energia ela entre, tá? Então, tenta colocar suas mãos aqui do lado do corpo, isso. Essa luz está atrapalhando? Uhum. Tá, né? Desliga a luz. Essa daqui consegue apagar? Eu acho que não. Porque assim, quem tá recebendo, quanto menos incômodo tiver, sabe, é melhor. Tá com frio. Tá com frio? Tá? Não, tá não. Então, tá bom. Fecha seus olhos. Lourdes, né? Uhum. Tenta lembrar de algum local da natureza que você já foi. Um local que te deu bastante paz, que você teve boas recordações, ou uma viagem. Boas lembranças. Primeiramente, o sistema ele vai calibrar. Então, inicialmente, a parte vermelha é um nível de estresse. A gente tem que, o objetivo é o lado verde tá sempre acima de 50. Se o lado vermelho estiver acima de 50, o nível de estresse está propício a ter uma dor, um sintoma, ou talvez até uma doença, se permanecer desse jeito. Tá? O azul é o médio, é o meio termo, não tem problema não. Mas por enquanto está calibrando. Ó. Espera só mais um pouco até calibrar. A Alita já está vendo o batimento dela cardíaco. Como que ele detecta? Ele calcula pela diástole e a sístole do coração. Mas tá conectado a alguma coisa ali? Não, eu conectei no ouvido, aqui. Uma acupuntura? Bem no ouvido ou aqui que o aparelho ele detecta. Deixa mais ou menos 1 minuto. Nosso objetivo é que o verde ele esteja lá no alto. Então mantém-se em relaxamento, conectada nessa imagem. Sair, relaxa.
Muito estressado. É a Lourdes, né? Lourdes. Lourdes. Tá bem? Que carga emocional, hein? Puxa. Precisava soltar, viu? Ela tava com 6 de verde, lembra? 6 de verde? 3. Então eu tô com 11 minutos, tô com 10, porque foi 1 minuto e pouco, mas uma sessão de reiki costuma durar uns 30 minutos. Então, com certeza, a gente com certeza ia passar do verde dos 50, porque a gente não tem tempo, tá? Mas o mais importante foi o que aconteceu agora no início, logo no início. A energia atuou direto num campo emocional dela, desbloqueou algo emocional, que isso aqui não precisa falar pra gente, não, isso é teu. Isso é seu, mas liberou ela. Com certeza o dia dela vai ser um pouco, muito mais leve do que estava, porque a carga que foi embora, assim, levou ela para esse pico que ainda está. Então esse pico que ainda está é um pico ainda de estresse dessa situação. Mais uns 20 minutos o verde é passado dos 50%, certeza, até pelo estado que ela está aqui, bem relaxada. Então, esse equipamento, ele consegue comprovar, no caso cientificamente, a aplicação do reiki. Questão de minutos, você consegue mostrar para todo mundo, caramba, aqui. E não tem melhor, como é que se fala? Palavra que dá do que ela mesma, né? Então, Lourdes, obrigado, viu? Levanta de lado que casa da coluna. Isso. Ui. E aí, o que você... Deixa eu só falar para vocês o que eu senti. Eu falei que estava bem estressado, então eu deitei. Então, quando ele colocou as mãos aqui, eu senti assim, muito, assim, como se fosse muito quente, né? Uma coisa assim bem... E eu comecei a chorar, né? Tirando toda... E fiquei como ele falou, mentaliza alguma coisa. Então fiquei mentalizando o meu netinho, né? Os momentos, né? Felizes, os locais onde eu passei, né? E fiquei mentalizando isso. Mas assim, uma coisa que eu senti mesmo foi quando ele botou a mão aqui, eu senti assim muito quente, aquela coisa assim muito, né? A imposição das mãos dele, muito quente aqui. E foi quando eu comecei a realmente chorar, né? Acho que botar para fora, né? O que estava acontecendo. Então, olha, muito bom.